nós vamos conversar sobre eleição incondicional. Deixa eu ver agora se melhora. Vou ficar um pouquinho maior para todo mundo. Maravilha. Só me confirmem, por favor, se está grande aí na tela de vocês. Tá bom, tá certinho. Legal. Obrigado, meu irmão. Queridos, este assunto da eleição incondicional, ele é, assim como eu falei, né, no iniciozinho, ele é um pouquinho polêmico. E eu quero começar esta aula citando para vocês um poema de Josiah Conder, um puritano que escreveu em 1836 sobre esse assunto. Ele diz o seguinte, nesta breve poesia: Eu não escolhi a ti, Senhor, por isso não podia acontecer. Este coração ainda te recusaria, não me tivesses escolhido. Do pecado que me corrompia, tu me limpaste e me libertaste. Há muito ordenaste-me para que eu viesse e vivesse para ti. A graça soberana me chamou e ensinou a minha mente. O mundo encantava a mim, cego para as glórias celestiais. Meu coração pertence somente a ti, anelo por tua rica graça. Sabendo isto, se te amo, deves ter me amado primeiro. É isso. Se te amo, deves ter me amado primeiro. Eu destaco aqui o primeiro verso, né, onde ele diz: Eu não escolhi a ti, Senhor, pois isso não podia acontecer. Nós não podíamos ter escolhido o Senhor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E também uma frase de Robert Self que diz o seguinte: negar a eleição soberana ou guardá-la em algum cubículo de teologia nas estantes, sob o rótulo de úteis para nada ou perigoso, equivale a roubar do povo de Deus a visão mais plena da glória de Deus e limitar o culto da igreja à esfera humana da lógica. Bem, é por isso que nós não podemos deixar de tocar neste assunto. Por que ele está lembrando aqui sobre negar a eleição soberana ou guardar numa estante como algo perigoso? Porque algumas pessoas gostam de dizer assim: olha, sobre esse assunto, se fui eu que escolhi a Deus ou se foi Deus que me escolheu, vamos deixar isso para lá. O mais importante é a gente viver o Evangelho, falar de Jesus. Bem, isso é negar algo que é tão importante na Escritura e que exalta a glória de Deus e que dá a verdadeira ênfase ao culto que nós prestamos ao Senhor. Ora, se nós não quisermos tocar nesse assunto, fica aquela dúvida, né? Nós vamos ao culto por quê? Porque nós queremos ir ou porque nós fomos chamados para adorarmos a Deus? A própria liturgia não tem sentido sem a doutrina da eleição. Pois bem, ela é uma das doutrinas mais controversas. Já ouvimos falar que ela é uma doutrina satânica. Algumas pessoas querem colocar esse rótulo sobre ela. E talvez uma das críticas principais que se faz à doutrina da eleição é de que ela impede ou diminui o zelo que a igreja pode ter pela pregação do evangelho. Na verdade, ela é uma doutrina bíblica que conforta o coração da igreja. Eu vou pedir então, a, deixa eu ver aqui, 5 irmãos para abrirem nos textos. Eu vou pedir ao nosso irmão e missionário Felipe para abrir em Romanos capítulo 9, versos 15 e 16. Eu vou pedir ao presbítero Severino Mártir para abrir em Efésios capítulo 1.
versos 4 e 5. Eu vou pedir ao meu irmão Anderson Felipe, para abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 4 a 5. Vou pedir à irmã Denise para abrir em 2 Tessalonicenses 2:13. E vou pedir ao presbítero Fábio Santos para abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 a 29. São esses cinco textos para nós meditarmos um pouco quanto a este assunto, ok? Então, iniciando, o primeiro texto é Romanos, capítulo 9. Amém. Romanos 9, 15 e 16. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Amém. Obrigado, missionário Felipe. Meus irmãos, a gente pode encerrar aqui a aula de hoje, viu? Porque esse texto, ele é indiscutível. Ele é indiscutível. O que se pode argumentar contra um texto desse? É o apóstolo Paulo chegando a, praticamente ao cume da sua argumentação. Eu diria que o cume ainda é o topo, né, lá da montanha, ainda é quando Paulo diz assim: o- pode o vaso perguntar ao oleiro por que me fizeste assim, por que não me fizeste assim? Praticamente eu consigo enxergar Paulo usando aí o seu argumento final, colocando contra a parede qualquer oposição a esse assunto. É Deus quem escolhe, é Ele que é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer. Um certo ponto, as pessoas vão perguntar assim: mas não há injustiça da parte de Deus quanto a isso? Paulo responde essa pergunta, né? Não, não há injustiça, porque se nós pensarmos bem, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, morte eterna. Então todos nós estávamos condenados à morte eterna. Simples. O fato de Deus ter tirado alguns desta morte para a vida não é injusto para com o outro, porque o outro está recebendo a devida justiça. O que Deus está sendo, e é seu direito exercer, é sendo gracioso com quem ele escolheu, com quem ele salvou. E isso não faz injustiça com os outros. Deus não está nos dando, irmãos, uma segunda chance. É muito importante a gente lembrar isso. A salvação não é um plano B de Deus para as nossas vidas. Ele está nos salvando de uma vez por todas. Portanto, não é injusto da parte de Deus fazer como ele fez. O justo é: em Adão, todo homem nasceu morto, e em Cristo, pela sua obra salvífica, aprove a Deus salvar quem ele quis. Agora, vamos para o próximo texto, Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Ok, Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu antes da fundação dos tempos. Observe aí que ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então não foi o que nós fizemos, desconstruindo aí a perspectiva arminiana, não foi o que nós fizemos que moveu o coração de Deus a nos escolher. Porque antes da fundação do mundo, ele já havia nos escolhido, é o que diz a Escritura. Antes de nós nascermos, irmãos,
quando Paulo argumenta quanto a isto, Paulo usa o exemplo de Esaú e Jacó. Os meninos estavam no ventre ainda quando Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Eu gosto sempre dessa ênfase, né? Porque uma vez eu perguntei assim, nós éramos congregação ainda. Uma vez eu perguntei assim, por que Deus aborreceu Esaú ainda no ventre? E o irmão respondeu para mim com outra pergunta, dizendo assim, pastor, a pergunta melhor não é por que Deus aborreceu Esaú. Por que Deus aborreceu Esaú? Porque Esaú era pecador. A pergunta mais importante é por que Deus amou Jacó. Essa que nos surpreende. E eu concordei com ele. De fato, por que Deus amou Jacó? Se a gente sabe quem era Jacó, se a gente ouviu as histórias de Jacó, a verdade é que Deus aborreceu Esaú, porque Esaú era pecador, e Deus amou Jacó, porque ele quis amar Jacó, porque em Jacó ele quis exercer graça e misericórdia. E ele tem o direito de fazer isso porque ele é Deus. E ele não foi injusto com Esaú porque Esaú era pecador. Então, nós fomos por Deus predestinados para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, foi o prazer de Deus, foi o seu prazer próprio que nos escolheu e não foi aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Bem, quando a base da eleição é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, o amor de Deus por nós vira, a relação de Deus conosco vira meio que aquela brincadeira do bem me quer, mal me quer, né? Porque nós pecamos e não pecamos, depois pecamos, acertamos e erramos. Então Deus fica assim, escreve no livro, tira do livro. Escreve no livro e tira do livro. Então Deus não faz isso conosco. Deus não fica escrevendo e passando a borracha no livro da vida. Nós somos salvos, sim, pela graça de Deus e somos, pela graça de Deus, escritos no livro da vida e nada pode nos tirar, porque foi segundo o beneplácito de Deus que operou em nossas vidas. Próximo texto, irmãos, é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 4 e 5. Deixa eu só lembrar a vocês que caso os irmãos queiram comentar alguma coisa, podem me interromper, não tem nenhum problema, tá? Estou vendo vocês mais quietinhos hoje, mas não precisam ficar. Podem me interromper, podem tirar dúvidas. Se quiserem acrescentar alguma coisa, podem. Se quiserem discordar, também, tá bom? Fiquem bem à vontade. Vamos então para o terceiro texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 4 e 5. Pronto, o 4 e o 5 vai dizer: Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhe apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhe... Ok, tranquilo. Essa palavra aí do apóstolo Paulo, que nosso irmão São Felipe leu, é quando Paulo afirma a eleição de Deus sobre a vida dos irmãos da Tessalônica, visto que eles receberam a palavra de Deus como verdade. Então, isso era uma prova da eleição de Deus. Esse termo, irmãos, é muito importante e muito caro na Escritura. Eleição. Eleição significa, lá no original, a ideia de escolha traz algumas implicações, entre elas de que essa escolha é livre, livre. Ou seja, Deus não precisou prestar contas a ninguém da escolha que ele fez. Segunda implicação que tem é que essa eleição também é não meritória. Não meritória. Ou seja, Deus não foi influenciado por nada
para nos escolher. Ou seja, Deus não olhou para você e disse assim: mas fulano vai dar um bom crente, eu vou escolhê-lo. Não, não teve mérito algum. Quando Deus olhou, segundo a Escritura, ele não viu justo nenhum sequer. Nenhum. Foi simplesmente soberana escolha de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós, teu Deus, elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Amém. Obrigado, Denise. Olha que texto, irmãos. Nos escolheu, ele nos escolheu antes da fundação dos tempos. Então, não fica dúvida, é um texto confirmando o outro, né? É um texto confirmando o outro. Esse de 2 Tessalonicenses, que a irmã Denise leu, nos manda sempre darmos graças a Deus por isso. Por isso que a gente não pode esconder essa doutrina, ainda que ela seja por alguns tida como polêmica, né? Porque ela é motivo de darmos glória a Deus. Foi Ele quem nos escolheu, não fomos nós quem o escolhemos. Veja, ainda que se defenda, né, o arminianismo, todo arminiano ora como um calvinista. Porque nenhum arminiano ora dizendo assim: obrigado, Senhor, porque eu me salvei. Ora, não. Ele ora dizendo assim: obrigado, Senhor, porque tu me salvaste. E se ele for bem sincero, ele vai reconhecer que estava morto em pecado. Então precisou alguém resolver a bronca dele. Porque um morto não pode fazer nada por si mesmo e por ninguém. Então foi ele quem nos salvou, quem nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, é o Espírito Santo quem opera em nós para a salvação, nos santificando e nos dando uma injeção de fé na verdade do Evangelho. Então nós estamos mortos e recebemos essa injeção santa de fé. Pois não, meu irmão? Não cria muito nessa questão da predestinação. Então, eu fui convencido. Eu busquei conhecimento, vi algumas pessoas me explicaram e eu fui convencido. Quando a gente conversa normalmente com as pessoas que entre aspas, arminiana, normalmente ele vem com aquela seguinte, o seguinte versículo vinde a mim todos que estão cansados e fracos e oprimidos, eu os aliviarei. Uhum. Entendi. Vários outros versículos também, né? Uhum. Aí eu queria que se eu Explicar puder dar uma esses textos, explicação. né? Tem alguns Ok. outros também. Eu acho que o senhor sabe já. Ok. Diego, a mensagem do Evangelho pregada, ela deve ser a todos. Então, quando Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Texto lindíssimo no Evangelho, registrado até pelo Evangelho de Mateus, pelo evangelista Mateus. Jesus está fazendo a sua missão. Ele veio ao mundo para anunciar a salvação a toda criatura. Não significa necessariamente que Jesus fracassou no seu intento. Pelo contrário, ele cumpriu totalmente o seu intento, tanto de morrer vicariamente, como de anunciar a salvação a todos os homens. E esse plano se cumpre em alguns recebendo a palavra da verdade e outros não. Quem recebe? Jesus mesmo responde lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Ele diz: todo aquele que me ouve são das minhas ovelhas. E ainda há outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele estava se referindo aos gentios, né? Já que ele pregava especialmente ali aos judeus. Mas ele diz aos fariseus: vós não
ouvis a minha palavra, porque não sois das minhas ovelhas. Então veja que interessante isso, né? Da mesma forma, nós temos a mesma missão, anunciarmos o evangelho a toda criatura. É claro que diferente de Jesus, Jesus já sabe quem são os eleitos, nós não sabemos quem são os eleitos. Mas é nossa missão que todos ouçam a palavra. E a palavra se cumpre no seu propósito, não voltando vazia, mas cumprindo o propósito para o qual foi determinada, quando ela é anunciada, tanto para os que são salvos, como para os que não são salvos. Para os que são salvos, esta palavra é palavra de vida e de salvação. Para os que não são salvos, são palavras de condenação eterna. Outros textos que eles usam são geralmente textos tirados do seu contexto, que não observam a premissa básica da hermenêutica, que é observar contexto anterior e posterior. Quando o texto, por exemplo, lá de Timóteo, de Tito, né? Timóteo ou Tito é usado, diz assim, para que todos sejam salvos, você vai observar ali que o texto está se referindo a todos os tipos de pessoas, no sentido de que Deus não faz acepção de pessoas. Tanto que depois o apóstolo Paulo vai dizer, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então a ideia não é que Cristo veio para salvar todos, mas que ele veio para salvar ou para anunciar a sua mensagem, né, a todos. Aqueles que ouvirão por conta da eleição serão chamados de ovelhas suas, mas aqueles que não são é porque o Pai não deu. E aquele a quem o Pai deu, ele diz, de maneira alguma lançarei fora. Então basicamente, não dá para a gente observar, né, estudar cada texto, né, que eles usam como contraponto à questão da eleição, mas todos eles são claramente explicáveis nas escrituras, né, porque geralmente eles foram interpretados fora do seu contexto, que é algo assim gravíssimo, né? É forçar mesmo o texto, tá bom? Então, né, ao vinde a mim, e talvez esse aí também seja outro que possa estar na sua mente, ou estar na mente da maioria do pessoal arminiano, a ideia do todos, né? Todos sejam salvos. Ok? É sempre no sentido de todos os tipos de pessoas, e não todas as pessoas. Inclusive porque há outros textos que divergem claramente, né? Quando diz assim, em resgate de muitos, né? E não de todos, né? Em resgate de muitos. Isaías diz isso, né? Lá em Isaías 53, o apóstolo Paulo também usa esse termo. E é por isso que existe o termo eleição, né? Não pode ser condicional se for eleição, né? É ele quem, de fato, escolhe alguns para a vida eterna. 1 aos Coríntios é o próximo texto, capítulo 1, versos 27 a 29. Quem ficou com esse Foi eu, pastor. sagrado texto? Fábio Santos. Graça e paz, meu irmão, mais uma vez. Graça e paz. Fazendo Aliás, pastor, assim que eu terminar de ler, eu gostaria de fazer um comentário. Se o seu comentário não for sobre o verso, se o senhor quiser fazê-lo agora, pode fazê-lo e depois faz a leitura, não tem problema. Não, é sobre o verso mesmo. Então vamos lá. Diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Amém. O meu comentário é o seguinte, pastor, só para endossar o que eu vou, para assim, ficar mais claro, esclarecer o que eu vou dizer, eu preciso contar uma coisinha que aconteceu logo no início
do meu... Quando eu fui evangelizado pelo meu próprio irmão, tá? Ele fazia parte de uma igreja chamada Comunidade da Graça. E aí, ele vivia muito conversando comigo e tal, e me convidou certa vez para eu ir ao culto. E no culto, a primeira palavra que eu ouvi e que jamais saiu do meu coração, nem sairá, eu creio, foi João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e vossos frutos permaneçam. Então, o meu comentário é o seguinte, eu sei que é complicado para a gente dizer que tentar definir que Deus tem critérios para escolher, né? Mas quando a gente lê esse texto, que eu estava lendo aqui, estava refletindo sobre isso. Assim, aparentemente, a gente tem uma compreensão, ainda que não seja profunda e definitiva, que isso aqui são elementos quase que como criteriosos, né? Agora, aí o que eu quero dizer é o seguinte, geralmente quando eu falo para as pessoas sobre essa questão da predestinação e da eleição de Deus, eu não uso o termo eleição. Eu não uso. Eu digo assim, olha, Deus determinou chamar pessoas para... Isso é porque ele é soberano. Não quer dizer que são preferências ou que um é melhor do que o outro, não. É a determinação de Deus. Então, com todo respeito aos teólogos e até mesmo a questão da interpretação, da tradução, né? Mas eu acredito, isso eu tenho dentro de mim, aí por isso que eu vou soltar aqui entre nós. Eu acredito que o termo mais apropriado que deveria se usar nessa questão não seria a eleição. Não seria a eleição. Por quê? Porque a eleição sempre remete as pessoas sem entendimento da Bíblia a uma questão de escolha. E se é para escolher, então aí está se definindo que os que são escolhidos têm prioridade e têm mérito. Entendeu, pastor? Isso é uma coisa muito particular, sabe? Assim, porque é isso daí. Eu até acredito que realmente o Senhor, como ele conhece profundamente a todos nós, desde antes da fundação do mundo, então eu creio que ele mesmo já definiu quem são. E para definir, ele certamente tem algum critério, não é assim aleatoriamente. Né? Aí também a gente pode até, um que até já foi citado também, né? Colossenses. Aliás, Tessalonicenses 1, né? Que Paulo, aliás, não sei se foi falado esse, não. Ou foi eu que estava pensando. Bom, mas eu vou citá-lo. Aquele que ele diz assim, né? Que Paulo fala sobre os Tessalonicenses, as qualidades que eles têm. Aí no final não, depois que ele cita as qualidades, aí ele diz assim, como é exatamente? Deixa eu ver aqui, rapidinho. E até tinha separado aqui. Paulo diz assim, vejam bem, veja como é claro, ele diz assim, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, uma qualidade, né? Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Ou seja, então ele está citando que algumas características daqueles irmãos confirmam que eles realmente foram eleitos. Então, isso leva a gente a pensar o seguinte, que, por exemplo, vamos falar aqui de uma coisa que está muito em moda, questão de política. Né? A gente quer alguém que tenha determinadas qualidades. Aí a gente pode chegar para alguém depois e dizer assim, pronto, aí está certo, você é um bom candidato, porque você tem realmente o que a gente sempre quis. Entendeu, pastor? Onde é que eu quero chegar? Olha, entendi, embora eu discorde, porque, deixa eu explicar para o senhor. Eleição é um termo bíblico. E ele não é um termo só ligado à questão da tradução da escritura. Ele está nas línguas originais. Era outra pergunta que eu ia fazer. No original, é eleição mesmo, né? No original o termo é eleição. Então nem se discute. Não se discute. Por isso que eu falei, eu não sei se o senhor observou, teve uma parte que eu lembrei, que a questão da eleição, diferente de eleição política,
Uhum. Essa eleição tem a ver, no sentido original, ela tem a ver com a questão de uma escolha sem necessariamente Deus ter sido influenciado. Ou sem necessariamente não. Sem Deus ter influência nenhuma. Uhum. Na verdade, é uma escolha totalmente soberana do seu beneplácito, e não meritória. Então, quando Paulo diz assim para os irmãos de Tessalônica, reconhecendo a vossa eleição, Paulo está falando ali dos frutos. E não que eles foram eleitos porque tinham algum mérito, ok? Mas é Paulo, pessoalmente, né, citando os irmãos de Tessalônica, nesta primeira carta, né, capítulo 1, versos de 1 a 3, logo depois da saudação, é quando Paulo usa. Eu estou sem o texto aberto aqui, especificamente nesse texto, mas eu lembro bem que Paulo cita três características, né? Paulo diz: o vosso amor abnegado, a operosidade da vossa fé e a firmeza da vossa esperança. Então, aqui o que Paulo está citando são os frutos da eleição que Deus operou no coração dos crentes em Tessalônica, que era perceptível aos olhos do apóstolo. Então, Paulo se alegra nisto. Da mesma forma, quando a gente olha para alguém e vê os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, né, operando em seus corações, e caminha com essas pessoas, e depois a gente diz assim, inegavelmente, este homem era um homem de Deus, um crente, um servo de Deus. Vamos lembrar aqui do meu querido reverendo Josias, né, que faleceu agora há pouco. Não tinha dúvida de que Deus operou no coração daquele homem. Não tinha dúvida. E de tantas outras pessoas que nós andamos e vimos a transformação. É isso que Paulo está citando. Ô, pastor, Pois não. e indo diretamente para o próprio texto que eu li, né? No caso, que Deus escolheu, aí Sim, vamos está lá para dizendo, ele. tá dizendo diretamente, né? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, as coisas fracas, né, para envergonhar os fortes, e escolheu os humildes e as coisas humildes do mundo e desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Afinal, seriam características, não? São características, mas resultado da escolha de Deus. Observe aqui, esse é um outro ponto importante, né? Na nossa língua, a gente não tem tanta percepção quanto se tem no original de voz ativa e voz passiva. Mas, embora esse texto aqui fique um pouquinho mais claro, Deus escolheu, ou seja, Deus é o agente ativo. As coisas loucas do mundo são agentes passivos. O que é que Paulo está querendo lembrar aqui aos irmãos? Se você observar nos versos anteriores, né, os irmãos observarem, Paulo está falando sobre a mensagem da cruz, sobre a loucura da cruz, né, porque para os gregos eles estavam sempre interessados em sinais, em sabedoria, né? E os judeus sempre em sinais, milagres. Os judeus eram assim, tinham um verdadeiro frenesi por milagres, né? E os gregos queriam sabedoria, por isso que havia os debates, né, dos epicureus, dos estoicos. A cidade de Atenas virava ali um ambiente onde as pessoas, nos anfiteatros, né, se reservavam ao discurso. Então a sabedoria naquele tempo era exaltada. Então Paulo diz: o que é que aconteceu então? O que é que Deus fez? Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Por quê? Porque enquanto o mundo estava pregando a sabedoria do homem, a sabedoria de Deus veio em forma de escândalo. Qual é o escândalo? É que Deus chamou homens na sua fraqueza. Observe o verso 25, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. E a própria vocação dos irmãos era uma prova disso. Vocação aqui entenda como chamado para a salvação, ok? Deus escolheu as coisas loucas do mundo
para envergonhar os sábios, e as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. As humildes e desprezadas foi ele quem escolheu para reduzir a nada as que são segundo o mundo, né? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que que Deus fez? Qual foi a principal loucura que os judeus, que os gregos não entendiam? É que a loucura da pregação. É que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, por meio da morte do Salvador, Deus, né, o próprio Deus, se fazendo carne para morrer pelos pecadores. Isto, para o grego, era totalmente loucura. Se vocês lembrarem bem, quando Paulo entrou lá na região de Atenas, né, havia dizem, né, os teólogos dizem, né, que em Atenas havia mais deuses do que homens. Quando Paulo faz o discurso lá, falando sobre o Deus desconhecido, né? Então, lembram que Paulo fala de que o Deus que criou não era alimentado por homens e tudo mais, porque eles tinham, assim, uma verdadeira loucura por deuses. E os deuses eram os mais poderosos possíveis, né? Então, sol, lua, estrela, raio, tempestade, né? Tudo isso estava atrelado aos deuses. E aí, o Deus criador do universo, o único Senhor, ao invés de ser como os outros deuses, era um Deus que veio em carne. E mais, veio sofrer, padecer, morrer para salvar os pecadores e depois ressuscitar. Então era loucura para os gregos. Bem, quanto à questão do texto, né, falando do nosso assunto especificamente, o texto está muito claro. Deus escolheu as coisas mais humildes e mais loucas do mundo para envergonhar as sábios. Então significa que o chamado, né, a vocação vem do próprio Deus e é conforme Ele quer e não como nós queremos. Tá, assim, À vontade. eu espero que seja útil para todos nós, né? Nós estamos aqui para aprender. Quando a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos, está inserido dentro desse assunto? Tá, né? Tá também. Tem outro texto também que nos lembra um pouquinho isso, é quando Jesus diz assim: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ali é Jesus dando um fora, de alguma forma, nos judeus, porque eles acreditavam que não precisavam, né? Eles se achavam muito bons, ao ponto de não precisarem de um Salvador. Ali a dificuldade deles é com a doutrina da depravação total, né? Eles se achavam merecedores de Deus. Então Jesus diz: então eu não vim para vocês. Eu vim para quem reconhece que de fato é pecador. Essa é uma obra do Espírito. Mostrar ao homem o quanto ele é pecador. É por isso que na evangelização nós precisamos, antes de pregar a graça, falar da desgraça. Senão o homem não vai ter compreensão da graça, se ele não entender o quanto ele é pecador. Desconfie gravemente de uma pregação que não fala sobre pecado. Essa aí não tem fundamento para valorizar a graça, se não anunciar a doutrina da depravação total do ser humano. Ok, pastor, muito obrigado. Amém, meu amado. E só fechando a minha participação, é o seguinte: eu fiquei realmente encantado depois que, em pouco tempo, né? Porque quando meu irmão me convidou, eu apenas conheci e tal, mas não cheguei a me envolver muito não, assim, com a Comunidade da Graça, embora a pregação deles tinha assim, muita consistência. Mas quando eu vi... era, né? Uhum. E aí eu realmente comecei a me envolver muito mais com o Evangelho através do clero, né? Lembra? Clero, né? Sim. Aí quando eu vi falar de Os monergismo, né? Isso, de monergismo, aí aquilo ali tomou meu coração, minha mente, e até hoje
até hoje e sempre estará comigo, em nome de Jesus. Obrigado, Isso. pastor. Nada, meu amado. Só antes de passar para o próximo slide, alguém ia falar? Pastor, eu queria pedir desculpa pelo atraso, porque eu tava ensaiando umas Tá músicas, certo. uns hinos. Aí eu Tá queria pedir legal. desculpa pelo atraso. Aí eu apareci com um violão, aí eu tava ensaiando. Tá legal, querido. Seja bem-vindo, viu, Lucas? Obrigado. Deus te abençoe. Só quanto a isso aí que a gente estava conversando agora, deixa eu só lembrar vocês aqui. De acordo com a Escritura, né, nós já falamos isso, o verbo eleger, muito claramente, significa selecionar ou escolher. Isso tem a ver com o tempo, né, antes da fundação do mundo. Deus também determina os meios, né, pelos quais os homens serão salvos, né, os eleitos serão salvos, apesar, né, da sua condição de pecador. Então é o próprio Deus quem determina redimir, é o próprio Deus quem traz fé, é o próprio Deus quem promove arrependimento, é o próprio Deus quem justifica, quem santifica, quem preserva e quem glorifica os crentes em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, nós não podemos negar, embora dura a palavra, que ele determina também que outros persistam na incredulidade e venham a perecer em seu pecado. Está muito claro isso lá no livro de Romanos, capítulo 9, como nós comentamos no início. Então, o que fica claro para nós é que não há bondade intrínseca, né? Bondade interna em nenhum dos eleitos que venha motivar Deus a nos escolher. Ou de repente porque ele sabia a presciência, né? Então nós não cremos em predestinação, dizem os arminianos. Nós cremos em presciência. Deus sabia quem ia aceitar, por isso escolheu. Significa então que o homem é salvo por si só. Isso. Outra coisa, crer no arminianismo, né? Ou na eleição condicional, desculpem, acaba nos deixando, ou deixando os arminianos, melhor dizendo, né, sem reconhecer a grandeza e a extensão da depravação do homem, como também a extensão ou tamanho da graça soberana de Deus. Crer no arminianismo, isso é tão pesado, crer que o homem pode ter contribuição na sua salvação por algum mérito é tão pesado porque rouba a glória de Deus e a soberania de Deus. Ele é um assunto tão, vamos dizer assim, tão precioso às Escrituras que Charles Haddon Spurgeon chega a chamar arminianos de hereges. Isso é muito duro. E ele, lembrando bem, né, Charles Haddon Spurgeon era batista, tá certo? A maioria dos batistas na Inglaterra e nos Estados Unidos era calvinista. Os batistas que evangelizaram o Brasil, que na sua grande maioria, ou parte, né, era arminiana. Então, Charles Spurgeon pregava com muita tranquilidade no tabernáculo, na Inglaterra, que era o nome da igreja, né, o tabernáculo, para 5.000 pessoas, praticamente 3 vezes, 4 vezes por semana, pregava essa doutrina. E ele dizia que era um desserviço o arminianismo, ele era bem criterioso quanto a isso. Então a eleição condicional, ou seja, acreditar que o homem tem contribuição na sua salvação, além de roubar a glória de Deus e a soberania de Deus, presta aí cheira, né, com um caminho aí da heresia, porque coloca o homem praticamente ao lado da cruz de Cristo.
como se o homem tivesse contribuição na sua salvação. A eleição incondicional que nós pregamos é uma consequência necessária das doutrinas da depravação total e da soberania e da graça de Deus. Se formos tão depravados, né, como a Bíblia diz que somos, nossa salvação não pode originar-se em nós mesmos. Porque nós somos, segundo Efésios capítulo 2, verso 1, como nós vimos na semana passada, mortos em delitos e pecados. Ou seja, se somos mortos, nossa única esperança está em alguém que nos ajude e nos livre dessa morte. E se estamos todos mortos, a gente faz aquela velha pergunta, quem poderá nos ajudar, né? E não é o Chapolin Colorado, claro, é o próprio Deus, que envia seu Filho para sofrer, morrer por nós e nos livrar da ira eterna. Em outras palavras, irmãos, sem eleição, ninguém seria salvo. O que é que Spurgeon diz quanto a isso? Spurgeon diz assim: da palavra de Deus, aprendo que a condenação pertence ao homem, completamente, e que a salvação ocorre tão somente pela graça, do começo ao fim. Aquele que perece, escolhe perecer, mas o salvo é salvo porque Deus escolheu salvá-lo. Em outras palavras, Deus recebe toda a glória na salvação e o homem toda a culpa na condenação. Que coisa tremenda! Eu vou repetir para vocês aqui, tá? Ouçam bem o que diz Spurgeon. Da palavra de Deus aprendo que a condenação pertence ao homem completamente e que a salvação ocorre tão somente pela graça, do começo ao fim. Aquele que perece escolhe perecer, mas o salvo é salvo porque Deus escolheu salvá-lo. Ou seja, Deus recebe toda a glória na salvação e o homem toda a culpa na condição condicional. Não tem condição o arminianismo, né, que defende o arminianismo, não tem condições de salvar ninguém. Pelo contrário, ela destrói homens porque fundamenta a salvação, pelo menos em partes, né, em seres humanos depravados. Ao contrário disso, a eleição incondicional que nós cremos não destrói os homens, os salva. Essa doutrina é nossa amiga e não nossa inimiga. A eleição incondicional traz ao céu aqueles que, de outro modo, jamais seriam bem-vindos no céu. Admirável não é o fato de que Deus rejeita com justiça alguns pecadores, e sim que ele salva graciosamente pecadores. Vocês lembram do que eu comentei sobre a pergunta do irmão, né? Não é surpreendente para nós quando a Bíblia diz aborreci Esaú. O que é surpreendente é Deus dizer amei Jacó. Da mesma forma como é surpreendente e deve ser por nós tido como surpreendente Deus olhar para nós e dizer eu te amo, você é meu. Pastor? Pois não, presbítero Severino? Certo. Eu gostaria de tirar uma dúvida dentro do assunto, antes que a gente passe para o próximo slide. Que é claro que é uma continuação, mas me ocorreu agora fazer essa pergunta, né? Baseado na doutrina da eleição incondicional e tudo que nós já vimos e já sabemos, né? Eu fico com uma pergunta a fazê-lo. Por que então nós evangelizamos, pregamos, se os eleitos já foram escolhidos antes da fundação dos tempos? Muito bem. Eu diria ao senhor o seguinte: nós pregamos porque há eleitos escolhidos antes da fundação dos tempos. Não sei se o senhor conseguiu entender. Não consegui entender. A sua pergunta... Pois não, pode falar.
O senhor sabe que eu venho há anos, né, orando pelos meus filhos e vou continuar orando sempre, né, por eles. E muitas vezes eu uso uma expressão assim, porque meus filhos ainda não são salvos e eu oro e peço aos irmãos que orem nos cultos de oração, nas Perfeito. células, né? Eu e Gorete temos esse desejo no coração que os nossos filhos um dia possam reconhecê-lo bem. Aí vem a questão da doutrina, né? Da doutrina da eleição. No caso, seria o inverso, para que Deus tivesse misericórdia deles e que se eles não forem eleitos desde a fundação, Deus possa, usando de misericórdia, vir a resgatá-los. Ponto. Isso aí é a minha oração com relação a eles, né? E eu me peguei pensando nisso, né? Uhum. Se a eleição independe tanto do que eles façam, quanto do que nós pregarmos, porque eles já deveriam ter sido eleitos desde a fundação, então seria vão estar pregando, né? Para eles ou outras pessoas, né? Certo, eu entendi a sua pergunta. Veja, Entendeu? vamos reconstruir, tá certo? Hum. Difícil seria pregar o evangelho para alguém ou para as pessoas se nós não soubéssemos que entre todos os mortos há alguns vivos, há alguns que serão vivificados, por assim dizer. Vamos lá. Se, se lhe dessem a convicção, nós estamos aí numa guerra, certo? E numa guerra tem 100 mortos, 100 pessoas mortas. Se alguém dissesse assim para o senhor que o senhor poderia ir lá e salvar alguns, o senhor ia dizer, mas não adianta, eles estão mortos. Não é verdade? Agora, se dissessem ao senhor assim, olha, tem 100 mortos. Desses 100 mortos, e o da sua palavra, alguns serão vivificados. Alguns vão receber vida. O que é que nós faríamos? O que é que o senhor faria? Iria lá e pregaria. Não é verdade? Sim. Então, quanto à eleição, é o seguinte: a doutrina da eleição nos dá mais ainda zelo quanto ao evangelismo, porque nós cremos que o homem de fato está morto em pecado. Ele não tem condições de por si só viver. Mas por meio da pregação da palavra, aqueles a quem Deus de antemão escolheu, que nós não sabemos quem são, serão vivificados. Conseguiu compreender? Consegui, sim. Então é o seguinte, nem eu, nem o senhor sabe se os seus filhos estão entre os escolhidos. O que é que cabe a nós? Pregarmos o evangelho e orarmos por eles, porque é só Deus quem pode fazer um milagre na vida deles. Então isso nos incentiva ainda mais a nós orarmos e pregarmos o evangelho. Se nós fôssemos arminianos, seria mais difícil, porque nós iríamos acreditar que eles podem por eles mesmos se salvar, quando na verdade eles estão mortos. Ok? Ok, então a oração, tanto para eles, para o que nós não sabemos quais são, que nós pregamos, é para que Deus possa vivificá-los, né? Isso. Não para que Deus possa escolhê-los, porque Certo. Deus já escolheu antes da fundação dos tempos. A oração é para que Deus possa, se eles forem eleitos, vivificá-los para que nós em vida possamos vê-los. Porque tem esse detalhe também. Tem pessoas por quem nós oramos que nós não vamos necessariamente ver o fruto aqui. Então pode ser
que alguns dos nossos irmãos, das pessoas a quem nós pregamos, se convertam horas antes de morrer, ou se convertam na sua idade mais avançada, né? Vamos pensar aqui, o senhor foi alcançado por Cristo com quantos anos? 47, 48 anos. Pronto, 47, 48 anos. Já era um coroa, né? Vamos colocar assim? Certo. Já era um homem adulto, chegando aí à idade mais madura. Pode ser, eu não conheço. Pode ser que alguma vizinha sua, parenta sua ou parente seu, possa ter orado pelo Senhor, tenha morrido e não tenha visto a bênção que o Senhor é hoje. Certo. Então, Nós temos um caso desse no nosso meio, né? Eu vou citar nomes porque é declarado, e ele já falou isso várias vezes de púlpito. sim, É o nosso presbítero Eliezer, né? O Eliezer. sim, A mãe dele orava muito por ele e dizia a ele mesmo, né? De que um dia eu o veria crente, ou o veria lá na frente, ou o veria pregando, e ele dizia, nunca isso vai acontecer na minha vida. Nunca você vai ver isso. E ele era da época, né? Do mundo, né? Quando a mãe pregava, ele jovem, e a mãe faleceu, né? E ele conta muito isso. sim. Nos testemunhos, quando está pregando, ele conta muito isso, né? Ela morreu e não viu. E ele disse que tem um profundo sentimento de tristeza em função disso, porque ela não chegou a ver o que ela gostaria tanto de ver, né? E que pregou tanto para ele. Pois é. O que aconteceu então na vida dele? Ele foi eleito antes da fundação dos tempos. Certo. Uma outra obra que Deus opera, além da eleição, já que a eleição, segundo a Escritura, ela é operada antes da fundação dos tempos, né, como nós já citamos aqui, depois da eleição, acontece aquilo que nós chamamos de vocação, ou chamado. Essa vocação eficaz, ela vai acontecer num determinado período de tempo. Então, eleitos antes da fundação dos tempos, o homem já nasce eleito ou não, condenado ou salvo. Ok? Quando a vocação do Espírito vai acontecer, pode ser na infância, pode ser na adolescência, na juventude, na idade adulta, na sua velhice ou até mesmo antes de morrer. Mas ele vai ser chamado. E essa vocação é eficaz. Diego, No meu caso, eu louvo a Deus porque essa vocação aconteceu na infância, por meio da pregação do Evangelho. Em outros Diego, casos, na adolescência, pois não, irmão. tem um fato referente a esse assunto que aconteceu. O avô de Natália, ele faleceu com os 78 anos a 80 anos, nessa faixa aí. Uhum. E eu lembro que ele era católico, aquele católico ferrenho, ferrenho, que teve um dia, ele discutia, fervorosamente defendia a fé católica, né? E poucos meses antes dele falecer, coisa de 6 meses, 8 meses, ele conversando com o filho dele, que é evangélico, ele se converteu a Cristo e a gente viu em poucos meses a mudança de fato da conversão dele. Então não foi uma conversão porque ele estava doente, mas foi de fato uma conversão. Eu lembro que ele pedia para a irmã Cristina cantar os hinos da harpa e ele chorava de alegria Que coisa linda. escutando a melodia do hino da harpa. Então, assim, aquele versículo que tu falaste de João, e ainda há muitas ovelhas fora do meu aprisco, isso vale ainda hoje. E há muitos escolhidos que estão fora do conceito de igreja. Uhum. E eles estão como se tivessem adormecido. E é a pregação do evangelho que vai fazer eles vivificarem e vir de volta ao aprisco, que é o lugar deles. Então, assim, a gente, quanto essa questão de familiares, eu tenho alguns irmãos que estão também crescendo no meio evangélico, estão
e é afastado hoje, mas a gente tem que ter essa esperança de que a semente do evangelho no coração do escolhido, um dia ela vai germinar e vai dar fruto. Aí vem aquele versículo que falasse anterior, e diz assim, e Deus escolheu antes da fundação do tempo, e que vocês dêem fruto e o vosso fruto permaneça. Esse fruto também pode se referir aos nossos familiares. Verdade, meu irmão. Olha, e eu digo assim, vou usar aqui uma frase de Strong, né? Strong diz: devemos louvar a Deus pelo fato de que ele salva pessoas e não acusá-lo de injustiça, não que alguém tenha feito aqui, né? E não, mas se acusa, né? Não acusá-lo de injustiça porque salva alguns. Riley, né? O bispo Riley, o bispo inglês, anglicano, diz o seguinte: o crente que conhece o seu próprio coração sempre bendirá a Deus pela sua eleição, porque sabe quem é. Então nós devemos louvar a Deus porque Ele escolheu salvar a quem Ele quis. Isso não é injustiça da parte de Deus. Pastor, Pois não, é o Felipe. meu irmão, à vontade. Queria só trazer um endosso sobre isso também. No texto, né, de Romanos 8, que foi o texto que como os irmãos sabem, eu já citei, né? Eu me encontrei na fé reformada dentro de um seminário pentecostal, né? E é uma coisa assim que sempre me traz motivos de glorificar a Deus, né? Como o senhor mesmo já citou, não que eu estivesse perdido, né, por causa disso, mas É muito né, ex-pentecostal nessa igreja, não, pastor? Marcar um dia para dar lugar. e aí esse texto foi o texto em que eu fui convencido, né, por Deus. Acho que é o texto de Romanos 8, do 28 ao 30, né? Que ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E esse texto, para mim, é o texto, né, como o senhor falou, né, aquele texto que até li de Romanos 9 também, como o fechamento, para mim esse foi o fechamento de tudo, né? Acredito. Que não houve mais sobras no meu entendimento, mas o que me levou a uma percepção muito maior sobre a questão da chamada, né? Porque nós somos nós estamos conversando sobre esses 5 pontos, que são pontos muito envolventes na questão da soteriologia, né? Isso. Mas, quando eu analiso sobre a eleição, e eu analiso esse texto empregado por Paulo, o que me traz o entendimento, e a verdade é que a eleição é para que nós fomos eleitos para serem como Cristo, né? Como ele diz aqui. Porque quando ele fala sobre eu estou estudando Romanos nesse tempo, e quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, o que ele fala justamente, ele traz a resposta, né? Ele diz que coopera para que nós sejamos conformes à imagem de Cristo, né? Ou seja, ninguém pode ser recebido se não for a imagem do Cristo, né? Então, como que nós de alguma forma iríamos poder produzir em nós a imagem de Cristo? Perfeito, perfeito. Né? Perfeito. Não tem obra ou não tem não há suficiência alguma no meu ser que me faça ser a imagem de Cristo, né? Então, Verdade. quando ele me predestinou, e aí ele fez todos os meios para me chamar, né? Me justificou, isso já aconteceu antes de eu nascer, e me glorificou, isso já aconteceu antes de eu nascer, né? Então, a partir do momento em que eu serei recebido na eternidade, eu serei recebido porque eu sou recebido como a imagem do Filho.
não é de outra forma, não tem como, né? Porque aqui diz, né? Porque aqueles que Deus ele amou e ele ama, e o propósito é fazer a imagem do filho, porque justamente ele ama o filho, é no amor do filho que nós somos recebidos, né? Porque nós somos Perfeito. recebidos como a imagem de Cristo. E assim, uma das coisas maravilhosas de pensar é que a gente estava falando, até o presbítero Fábio trouxe, né, sobre alguns pontos, de que eu acho que foi o senhor mesmo que citou na pregação, ou nesses dias o senhor compartilhou no Instagram, sobre o quantos irmãos e quantos grandes homens de Deus não serão conhecidos somente na eternidade, né? Porque eles são encobertos ou são inacessíveis hoje, ou realmente Anônimos. Deus não quis. Pronto. Ou então realmente Deus não quis com que o nome deles chegassem a todos, né? Então, assim, e aí eu me lembrei muito quando o presbítero Severino falou sobre a questão, né, do coração dele, sobre os filhos, eu me lembrei muito da situação que eu passei com meu pai. E meu pai, ele foi um ferrenho antes, né? Ele realmente lutava contra a fé cristã, é, é, nossa fé cristã, vamos dizer assim, evangélica, né? Ele se dizia católico, mas na verdade ele não era, né? Até mesmo contra alguns pontos católicos, até mesmo contra o nome de Jesus, ele antes já falou. E assim, quando a questão da minha chamada missionária e tudo, mas eu me lembro muito bem que quando meu pai se converteu, e isso foi uns 4, 5 meses antes dele falecer, é, quando aconteceu isso, Deus trouxe uma palavra muito forte ao meu coração, porque nesse momento, né, a gente sabe da verdade do evangelho, mas a gente sempre fica buscando em Deus, né? Deus me traz algo, sabe, assim, me conforta de uma forma diferente. E aí Deus me trouxe uma palavra quando eu orei, e aconteceu do momento em que ele confessou e se entregou a Cristo, né? Aquele momento eu não estava presente, né? E eu disse assim, Deus, e Deus colocou assim no meu coração muito antes, Felipe, não ore para que o seu pai viva mais. Meu pai já faleceu com 83 anos. Não ore para que o seu pai viva mais, porque na verdade você viverá eternamente com ele. Então Legal. essa foi o que Deus trouxe em meu coração que me confortou, né? Amém. Porque talvez eu não tive a oportunidade de viver tanto tempo com meu pai na fé, né? Depois que ele se converteu, só foi 4 ou 5 meses depois. Mas o que me trouxe o conforto, claro, foi de vê-lo, né, se entregando a Cristo, e ainda em vida, né, ainda eu com vida, e E ele principalmente de consciente, poder né? Totalmente entender consciente. isso, totalmente consciente, e de poder, principalmente, né, do que Deus me disse, de que eu desfrutarei com meu Pai na eternidade, ainda que eu não possa ter desfrutado tanto nessa vida que é passageira, né? Amém. Amém. Olha, e eu corroboro tudo isso que vocês estão falando com o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 10, que é quando Jesus está na festa da dedicação e estava passeando no Pórtico de Salomão. Alguns judeus então começaram a rodear Jesus e perguntar a ele o seguinte: se tu és o Cristo, dize-o francamente. Jesus respondeu: já vos disse, e não credes. Veja que interessante, né? Jesus está dizendo: eu já disse a vocês. Vocês estão pedindo para eu dizer uma coisa que eu já falei. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Ou seja, se vocês querem provas, como judeus, né, que querem milagres, eu já operei na frente de vocês. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, aqui está o reconhecimento, né? Lembra aquilo que o presbítero Fábio falou? As minhas ovelhas, o fruto que caracteriza elas é que elas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Bem,
Imagina Jesus estar dizendo que era o próprio Deus e que é, aqueles, ou alguns daqueles, né, que o interrogavam, não criam porque não eram das suas ovelhas. E aí o texto continua, né, o discurso do sois deuses, né, quem lembra disso? A gente pregou uma série em João, né, o ano passado, se eu não me engano, foi quando a gente terminou, né? Aí o texto diz no verso 40, novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava, e ali permaneceu. E muitos iam ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste, Jesus, né, era verdade. Aí o texto diz, e muitos ali creram nele. Por que creram? Porque eram das suas ovelhas. Então, o fato é que Deus escolheu o homem antes da fundação dos tempos. Outro fato é que, aos eleitos antes da fundação dos tempos, estes serão salvos por meio da pregação da palavra. Não há outro meio. Por isso que nós precisamos pregar a palavra. Então a pergunta se já são eleitos, por que eu devo pregar a palavra? É o contrário. Eu devo pregar a palavra porque são eleitos. O meio pelo qual Deus estabeleceu que os eleitos serão alcançados é a pregação. Por isso Paulo diz, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Outra realidade é a pregação da palavra, ela pode e ficará como uma semente guardada no coração do eleito, no momento que o Espírito Santo injetará fé no coração deste homem, o que o fará lembrar das palavras da vida eterna. O que eu quero dizer é o seguinte, pregue o Evangelho, pregue só o Evangelho. E ainda que alguém não se converta hoje, não se ache ou não se dê por vencido. Pode ser que daqui a alguns meses, alguns dias, alguns anos, aquela pessoa que ouviu a tua pregação, ouviu você falando, venha se converter, mesmo você não estando presente nem vivo. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, nossa missão é anunciar o Evangelho. Se é eleito ou não, não sabemos. Devemos pregar a toda criatura. Porque nós pregamos não apenas para a salvação dos eleitos, mas nós pregamos também para que a pregação cumpra o seu papel. Tornar o culpado ainda mais indesculpável. Ou seja, ele não vai ter argumento para dizer, eu não criei porque eu não ouvi. Ele vai ouvir. E se ele foi eleito de Deus, no tempo que aprouver o Espírito, pode ser na mesma hora. É por isso que a gente não fica na hora do sermão dizendo, hoje eu só saio daqui se tiver 2 vidas, 3 vidas, 15 vidas, 14 vidas. Não, irmãos, a gente prega o Evangelho. O semeador, o papel do semeador, é lançar semente. Não adianta ele tentar puxar fruto. Ele lança semente. Quem faz frutificar é o próprio Deus. Meus irmãos, termino com o último slide que diz assim, nossos irmãos de 400 anos atrás nos dizem, pelo decreto de Deus, para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados à vida eterna e outros são predestinados à morte eterna. Isso quem diz são os puritanos na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, seção 4. Pois não, meu irmão? Não sei se dá tempo, eu tirar uma dúvida. Eu tô com uma dúvida aqui, tá esperando o seu terminar. À vontade, irmão. É porque eu ouvi o menino falando, Felipe do pai dele, o irmão com os filhos dele. Eu tenho um caso do meu tio. Eu acredito muito que, assim, até na parte da doença, Deus coloca, pode ser que a pessoa encontre a Deus, encontre a Deus pela doença até. Eu tenho um tio que ele morreu de câncer. Ele era o único da família que não era evangélico, né? É o único que se desviou do caminho.
E ele bebia muito, fumava muito, e pegou um câncer. E mesmo com câncer, ele persistiu ainda em não, 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 não. E um pouco antes de vir a falecer, ele aceitou Cristo, né? E reconheceu, e a gente via depois disso ele aceitar até a doença, até a afindade, né? Pela doença. E muito feliz por ter encontrado verdadeiramente a Cristo. Aí eu queria tirar a dúvida assim, se a pessoa, às vezes, Deus coloca aquela doença justamente para a pessoa reconhecer e passar a ser filho, né, verdadeiramente. Sei que eu vi na Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó tentou ainda, mas Deus continuava endurecendo o coração dele, e o próprio Deus que endureceu o coração dele, que não deixou praticamente o povo ser liberto, né? Meu irmão, veja, eu creio que Deus pode salvar o eleito, né, chamá-lo, na hora que ele bem entender. Pode ser na idade da infância, ou mesmo no último suspiro de vida, como foi no caso do ladrão da cruz, né, que estava lá ao lado de Jesus. Nós não somos capazes de determinar, e até mesmo não é nosso papel, nesse sentido aí, julgar, né? Porque algumas pessoas vão dizer assim, só se converteu porque está perto de morrer. Bem, na verdade, todos nós estamos perto de morrer o tempo todo, né? O que eu penso é assim, é um apelo que a gente pode fazer, se é que a gente pode fazer, né? Quando pregarmos o evangelho, é dizer, olha, como é bom que o homem se renda sendo ainda jovem. Como é bom que se volte para Cristo e dê frutos da sua eleição, né, que é a santificação, né, ainda na sua juventude, para que no final de sua vida não reste dúvida se ele foi salvo ou não. Porque uma coisa é a eleição, tá certo? Outra coisa é o fruto que a eleição traz. A gente não pode negar isso. Então não é que o homem é salvo pelas obras, mas as obras, né, ou o comportamento testificam a salvação que foi operada, a eleição que foi operada. Thomas Watson, né, um pastor puritano, dizia o seguinte: a santificação é a marca distintiva das ovelhas de Cristo. Então você citou aí que ele passou a aceitar a doença, passou a dar testemunho. Isso é uma prova, né? E louvado seja Deus por isso. Da mesma forma, o avô de Natália, né? Que descobriu a piedade, a comunhão com Deus após os 70 anos. Então eu oro também para que o meu pai seja alcançado, né? E que mais pessoas ouçam a Cristo. E rogo em especial para que as crianças sejam chamadas ao aprisco o quanto antes, para que elas possam desfrutar de uma vida inteira para a glória de Deus e não apenas parte de suas vidas. Eu fui alcançado na infância, Deus me chamou eficazmente quando era muito pequeno, hoje até no Facebook. O Facebook me lembrou da minha vizinha, Maria de Jesus, uma mulher extraordinária que Deus trouxe no Maranhão para morar porta a porta com a gente. E mãe conta que eu era um menino muito chorão e que ela não tinha muita paciência. Minha mãe não era crente ainda e mãe não tinha muita paciência comigo. E a vizinha era aquele alento, sabe? Que dizia assim: ô Gil, me dê ele que eu fico com ele. E aí me levava para dentro da casa dela e cantava os hinos. Na época, a vizinha fazia parte da igreja Casa da Bênção. E mãe dizia que ficava feliz quando ela dizia: posso levar ele para a igreja? Eu bebezinho assim, com poucos meses. E aí mãe dizia: oxe, com certeza, pode levar, para não escutar choro desse menino. E aí a vizinha me levava para a igreja. E aquela mulher era de um testemunho tão extraordinário que através da vida, a vida dela exalava Jesus, sabe? E através do testemunho dela, quando
eu tinha mais ou menos 4 anos, minha mãe se converteu. Então, nós passamos a frequentar a Igreja Presbiteriana dos Guararapes, e de lá para cá eu louvo ao Senhor, porque nunca me afastei do Evangelho. E a minha vizinha faleceu tem uns 3 anos, mais ou menos. Eu tive a oportunidade de visitá-la meio que sem querer há 5 anos. E sabe, aquela mulher tinha o mesmo cheiro de Cristo. O nome dela era Maria de Jesus. Para mim, aquela mulher é a maior missionária da história da humanidade, porque foi através dela que a gente conheceu o Evangelho, né? Então, ela pode usar aquele argumento de Paulo, quando escreveu a Filemão, dizendo: tu me deves a tua própria vida. Então, é claro que os méritos são todos de Cristo, né? Mas eu devo minha vida àquela mulher. E não hesitou em levar uma criança chorona para a igreja. E aí eu sempre conclamo os irmãos dizendo assim: cuidem das crianças, investamos nos mais jovens, para que eles possam viver a vida toda para a glória de Deus e serem livres da maldição das drogas, da mentira, do roubo, do alcoolismo, e de todas essas coisas que têm destruído a juventude. Eu louvo a Deus porque Ele me escolheu, louvo a Deus porque Ele me chamou eficazmente na infância, e louvo a Deus porque Ele tem me preservado até aqui por meio do Seu Espírito Santo. Essa é a obra da santificação. Esse é o meu testemunho. Irmãos, eu encerro lembrando a vocês o seguinte: que nós, eleitos por Deus, somos escolhidos para a obediência, como o Felipe bem lembrou, o missionário Felipe bem lembrou, nós fomos eleitos para a glória de Deus, né? E essa é a coisa mais importante do mundo. Paulo diz no capítulo 2 de Efésios, né, o clássico sobre a eleição, no final, no verso 10, ele diz: pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Lembrar a vocês que os pecadores são escolhidos pessoalmente. Foi Deus que escolheu a cada um conforme a sua vontade. Amei a Jacó, aborreci a Esaú. Os dois estavam na mesma barriga, no mesmo ventre. Deus escolheu quem Ele quis. Ali é um clássico, né? Lembrar também a vocês que os pecadores, os eleitos pecadores, são escolhidos para serem adotados por Deus. Lembra que Paulo diz: pela adoção de filhos? Então nós somos eleitos para sermos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, e parte de uma grande família, que é uma família que começou lá em Adão e nos seus descendentes santos, que tem a ver com Abraão, que tem a ver com Paulo, que tem a ver com os irmãos da Reforma, os puritanos, os avivalistas, tem a ver conosco hoje e tem a ver com a geração que virá. Nós somos a grande família de Deus, a igreja militante que está aqui e a igreja triunfante. Devemos lembrar também, quando pensamos na eleição, que os pecadores podem ter certeza absoluta da sua salvação e que podem confirmar essa eleição na obra da santificação. Pedro diz, escrevendo sua carta, na 2 Pedro capítulo 1, verso 10, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Então, Pedro não nega que a eleição, muitas vezes, pode ficar obscurecida na vida de alguns. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nos santificar cada vez mais para que nós não tenhamos dúvidas. Mas alguém pode ser salvo mesmo com dúvida, tá certo? Mas é bom nós não termos dúvida. Joseph Allen também
um puritano, diz o seguinte: prove sua conversão e depois jamais duvide da sua eleição. E William Gurnall, né, outro puritano, afirmou que nós podemos saber que somos eleitos por uma obra da graça em nós, tão certamente como se estivesse ao lado de Deus, quando ele escreveu o nosso livro, o nosso nome no livro da vida. Que Deus confirme cada vez mais essa eleição em nós e que nós tenhamos certeza de que fomos eleitos por Ele. A eleição, então, promove na vida do crente encorajamento para que nós continuemos firme na caminhada, né? Sem a eleição, a gente ficaria sempre duvidoso, oscilante na nossa fé. A eleição promove confiança, por exemplo, no que diz respeito à evangelização, nós cremos que todos os eleitos vão ser salvos por meio da palavra que foi pregada, que deve ser pregada. Então, preguemos o evangelho. A eleição nos inspira ainda mais. A eleição também nos promove alegria e louvor, nos dá, então, mais motivos para nós louvarmos a Deus e glorificarmos a Deus, porque, veja, ninguém vai se ajoelhar e dizer: Senhor, obrigado porque eu te escolhi. Não. Sempre vai dizer: obrigado porque tu me escolheste. Não é verdade? Então, isso significa que é motivo de nós louvarmos a Deus, a eleição que Ele operou em nosso coração. E por fim, para encerrar mesmo, eu concluo dizendo para vocês que eleição é ensino da Bíblia e não do homem, que promove ao coração do homem humildade e não orgulho, porque nós vamos reconhecer que tudo veio de Deus. A nossa glória é na cruz de Cristo. Promove no nosso coração desânimo, confiança e não desânimo para evangelizar. Porque se dependesse de nós pregarmos a corações de mortos, que por si só deveriam se salvar, eles permaneceriam mortos e nós apenas estaremos perdendo nosso tempo. Mas quando nós sabemos que dentre os mortos alguns foram eleitos para a vivificação, aí vale a pena nós anunciarmos o Evangelho, pregarmos a semente, embora não saibamos em qual vai dar fruto. A eleição promove também no nosso coração santidade e não libertinagem, porque nós sabemos que somos eleitos para uma nova vida. E encerro com o texto de Romanos 11:36. O apóstolo Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, irmãos? Amém, pastor. Noite maravilhosa. É bom demais ouvir todas essas verdades. Amém. Glória a Deus, presbítero. Vocês estão me vendo aqui? Deixa eu abrir aqui minha tela. Estão me vendo aí? Sim. Amém, irmão. Olha, a alegria está com vocês. Caso algum irmão queira fazer algum comentário, fique à vontade. Quiser tirar alguma dúvida, estamos à disposição, viu? Todos tranquilos? Vamos dormir mais alegres ainda no Senhor e mais esperançosos. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, porque tudo vem de Ti. Tudo é graça. É soberania do Senhor. Conhecemos e reconhecemos, Pai, que somos pecadores e que sem a Tua intervenção nós permaneceríamos no lamaçal do pecado e mortos para Ti. Obrigado, Senhor, por teres nos escolhido antes da fundação dos tempos, por teres nos vocacionado no tempo que o Senhor determinou que o Teu Espírito nos acordasse, nos vivificasse. E obrigado porque tens nos preservado para a vida eterna. Ó Deus, ajuda-nos na nossa santificação,
na evangelização e na segurança da nossa fé. Eu te agradeço pela vida dos irmãos que permaneceram conosco até agora. Continua nos abençoando, dá-nos uma noite tranquila de sono. Saúde aos que estão enfermos. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.